Eu disse que era ligeiro, estamos de volta, pessoal. Última aula onde só os fortes sobrevivem, eu sempre digo isso. Só tá aqui até agora quem, ó, é forte, né, minha amiga Joyce, que me atura, né? Diz ela que vai fazer uma avaliação dos professores. Diz que é a minha avaliação, gente, diz que vai despencar. Sei não, viu? O que vocês me dizem aí? Me ajudem, porque tia Joyce é malvada. Então, voltando à história do carvão. A gente finalizou a última aula falando sobre como eram as minas de carvão na época da Revolução Industrial, né? E a gente tem dois tipos na classificação química, o natural e o mineral. Do carvão mineral, a gente tem, pessoal, em relação ao teor de carbono, tipos de carvão, que é o mais cobrado, é aquilo que se cobra mais. Nós temos a turfa, é uma espécie de carvão mineral que tem o menor teor de carbono, tá? Nós temos o lignito, que tem um pouco mais de teor de carbono do que a turfa. A hulha, que é a mais importante comercialmente. E o antracito, que tem mais carbono, teor de carbono do que qualquer outro combustível fóssil existente no mundo. O que é a hulha, Érica? A hulha, na verdade, é o tipo de carvão com um bom teor de carbono, bem alto, né? Só perde para o antracito. E quando ela é submetida a um processo chamado destilação a seco, ela produz 3 frações. Fração gasosa, que é usada como gás de iluminação. Anotem o número. Tu já viu esse meme, Joyce? Minha filha, anote o número. Filha, você é suba, anote o número. Que eu tô sem energia na minha casa, como não tinha o que fazer. Que ele cortou minha energia. Nunca ouviu? Meu Deus do céu. A Rufi do Bill, tu já ouviu? Ah, vem pra cá. O povo dizendo que não conhece meme, gente. Não adianta. A fração gasosa, utilizada como gás de iluminação e como combustível, tá? E isso vem da hulha pós-destilação a seco. Esse processo de destilação a seco da hulha produz 3 frações que têm importantes aplicações comerciais, né? Ó, o Felipe conhece. A fração gasosa usada como gás de iluminação, como combustível. Nós temos a fração líquida, que tem 2 partes, a parte de águas amoniacais como fonte de nitrogênio, né? Porque vai ajudar na produção dos fertilizantes nitrogenados, porque tem amônia. E o alcatrão da hulha, principal fonte de hidrocarbonetos aromáticos que tem no cigarro, e são a maioria cancerígenos. E, por fim, a fração gasosa, que vai dar origem ao famoso carvão coque, que é utilizado lá nas metalúrgicas, tá? Para produzir ferro, produzir aço, são eles. É ele, na verdade, o carvão coque, né? Que participa dessa produção. E ele é utilizado também para revestir forno refratário, esses fornos elétricos, forninho que a gente compra. Os impactos. Que impactos, Érica? A gente só fala dos combustíveis fósseis, são ruins, são ruins. Não são tão ruins assim. Tudo que a gente tem hoje de desenvolvimento se deve aos combustíveis fósseis, tá bom? Então, nós temos entre os impactos a poluição do ar, causada pelo seu uso, né? Esses poluentes, além de causar danos ao meio ambiente, causam danos à saúde, em especial nessa época que nós estamos seca, umidade muito, muito, muito abaixo do mínimo necessário. A gente vai ter mais irritação na garganta, a gente vai ter mais episódios de sangramentos no nariz, a gente vai ter aquele pigarro de manhã, geralmente, à noite, ou até mesmo persistente durante o dia. A gente vai ter aquele incômodo nasal. Então, são sintomas próprios, típicos da época? Sim, mas a poluição do ar acentua
esses sintomas. Tanto é, pessoal, que antigamente não existiam quadros permanentes de rinite, sinusite, faringite, asite, tudinho. Meu Deus, que dedo ligeiro! Minha Nossa Senhora! Tu DAT sinalizou tudo aí. Como é? DAT sinalizou não, como é o nome? Datilologia. Datilografou, é? É? Que coisa chique. Então, ela fez o nome tudinho aí da datilografia, meu filho. Pense, Felipe, que o negócio aqui é outro nível. Podemos mencionar, dentre esses impactos, a emissão de enxofre. Esse enxofre vai reagir com o óxido, que vai provocar chuva ácida, né? Intensificação do efeito estufa, que de fato é um processo natural, porém, ele acaba retendo mais radiação infravermelha por conta do excesso de gases na atmosfera. Aí a radiação infravermelha, ó, não vaza, ela fica. E aí aquece mais ainda. Olha a alternativa, que depois de tanta pesquisa, eles desenvolveram o biocombustível. Ele pega alguns materiais orgânicos renováveis, como alguns frutos, né? Produtos agrícolas, florestais, resíduos industriais, resíduos animais, entre outros, e provocam reações químicas para que esse combustível se torne, ou para que esse material se torne um biocombustível. Nós aqui no Brasil somos líderes mundiais. O chupa, papai! Somos líderes! Ó, líder na produção de etanol. É nosso, baby. O etanol é o principal. É obtido a partir da cana-de-açúcar. Eu fiz uma viagem para Maceió e uns trechos que eu viajei de carro. Lá tem muita plantação de cana. Muita fazenda, aquela coisa de filme. Sabe você vê nos filmes de terror o povo perseguindo os outros no milharal? Imagina o milharal, mas ali um canavial, sabe? Gente, aquela coisa assim gigantesca. É lindo. Então, a partir da cana-de-açúcar, a gente produz o etanol. E eu já havia comentado com vocês que o etanol de segunda geração, que é produzido a partir do bagaço da cana, vai ser utilizado nessas competições aí de velocidade. Em escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais, que vai sendo adicionado ao diesel de petróleo. Vocês já ouviram falar do biodiesel da Mamona, né? Foi um fiasco total. Foi só propaganda. A Mamona é péssima de rendimento, é péssima na produção do biocombustível. Por isso, gente, que tem que se investir em pesquisa na ciência. Tem que se investir na universidade. Porque os pesquisadores estão lá. Aí você faz um investimento gigantesco, monta usina de mamona, vamos fazer... Cadê? Catou mamona, porque fez nada. Aí tem vários, né? Vários tipos desses biocombustíveis. Eu queria citar alguns para vocês. O biometano é o que vem lá do biogás, que vem da biomassa, né? O biometano, ele é um biocombustível gasoso, ele vem do processamento do biogás. Esse biogás, ele foi obtido a partir da digestão anaeróbica. O que é isso? Na ausência de oxigênio. Na ausência de oxigênio. Então, há a digestão anaeróbica do material orgânico, decomposição por ação das bactérias. E aí vem, além do metano, vem o dióxido de carbono. Então, ele é um biometano, tá bom? Biometano, anota aí, Filipetes. Biometano vem da digestão anaeróbica do material orgânico. Biometano vem da digestão anaeróbica do material orgânico. Bote isso aí. Biodiesel é um combustível renovável
a partir de um processo químico chamado de transesterificação. E é por meio desse processo que os triglicerídeos presentes nos óleos e nas gorduras vão reagir com o álcool, produzindo o éster e a glicerina. Então, tá aqui, ó. Vai produzir a transesterificação, produz o éster e a glicerina, usando gordura animal, tá? O primeiro só pode ser comercializado como biodiesel depois que for purificado. Porque, gente, se colocar um bicho desse aqui direto no motor de um carro, aí dá BO. O etanol, como a gente já falou, né? Somos o pioneiro em utilização em larga escala, os que mais produzem o etanol. Ainda temos agora, que foi recentemente desenvolvido, os biocombustíveis de aviação, que é o querosene de aviação alternativo, o SPK em inglês. Tem o hidrotratamento de vegetais, isso é importante porque isso aqui é novo, viu? É danado para cair as novidades aí no Enem. O hidrotratamento de óleos vegetais, a fermentação de açúcares, ou Fischer-Tropsch do carvão, ou ainda a biomassa, e a oligomerização de álcoois. Todos esses processos, quando utilizam matéria-prima puramente renovável, são chamados de bioquerosene ou biocombustível de aviação, tá bom? Então, gente, essas informações são muito importantes. Muito. Ó. Ah, curiosidade. Eita, eu esqueci de falar para vocês, ó. Gente, etanol anidro é o que vai fazer parte da mistura com a gasolina. O etanol hidratado é o que é o combustível acabado, é aquele que vai ser vendido no posto, tá? O etanol anidro é o que se coloca na gasolina. O etanol hidratado é o que a gente coloca direto no tanque. Então, eu perguntei a vocês o que vocês achavam sobre o que era biomassa. Isso gerou várias perguntas, gente. Então, prestem atenção. É por meio da fotossíntese, galera, que as plantas vão capturando a energia lá do sol, né? Aí ocorre a reação, blá, 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 transformam em energia química. Essa energia ela pode ser convertida em eletricidade, combustível ou calor. E as fontes que são usadas para produzir energia por meio desse processo são chamadas de biomassa. Então, a galera que vem aí das plantas, dos restos de animal, resto de frutas, legumes também são fontes potenciais de biomassa. Quais são as vantagens? O baixo custo, gente, pelo amor de Deus, você ia jogar no lixo. Então, o baixo custo, devido à sua natureza renovável também, né? E o fato de permitir o reaproveitamento dos resíduos, além de ser bilhões de vezes menos poluentes que outras fontes de energia, como o petróleo e o carvão. Olha aí como é que funciona mais ou menos o ciclo aí do carbono. Carbono incorporando oxigênio, formando aí ó, o combustível fóssil, tá vendo? Madeira, aí carvão, madeira queimada. O carvão libera monóxido, libera CO2, libera água. Essa água vai para a atmosfera, depois desce na forma de chuva, enfim. Então, a biomassa mais utilizada é a lenha. Meu Deus, Érica, então a lenha é biomassa? É. O bagaço da cana-de-açúcar, que eu falei sobre o etanol que era retirado. Os galhos e as folhas das árvores, os papéis, o papelão, tá? Então, nós temos o bioóleo, o biogás, o BTL, tudo isso aí, gente, vem originário da biomassa. São opções, era isso que eu queria que vocês entendessem. São opções que a gente tem para substituir. Então, cada um pode, sim, fazer sua parte. O bioetanol, produzido a partir da biomassa, eu falei para vocês já como é que é. Os Estados Unidos usam muito o do milho, o biocombustível que vem do milho, lá eles usam bastante, e também de outros cereais, né? Biogás, como já falei para vocês, vixe Maria, passei aqui. Como eu já falei para vocês,
produzido juntamente com o metano, o gás carbônico, né? Sua produção, e aqui é importante, ela pode ocorrer naturalmente por meio da ação de bactérias em materiais orgânicos, como lixo doméstico, a famosa lavagem, não tem? Tem sua lavagem lá em sua casa? Ali é um lixo doméstico orgânico, certo? Aí você, Érica, eu vou deixar então a lavagem lá em casa, reagindo lá, e depois vou abrir e tirar o gás. Como é que tu vai tirar, criatura sem cintura? Tu tem que desenvolver um biodigestor anaeróbico. Deixar o material se degradar ali e depois coletar o gás projetado, certo? Não vão fazer como... Eu esqueci o nome do cientista, que ele descobriu o primeiro elemento químico. Sabe como? Pegou 60 litros de urina e armazenou em banheiras, no subsolo lá da casa dele, né? Que era tipo os porões, quando os alquimistas faziam. Tentavam fazer química e a igreja perseguia naquela época, né? Que era queimado vivo na praça ou decapitado. E eles faziam isso escondido. Então, tu imagina, assim, no subsolo, várias banheiras com mais de 60 litros de xixi. Ui, meu Deus, me arrepiei todinho. Imaginando aqui a caatinga. Depois de 2 semanas, ele foi prestar atenção que foi fazer uma destilação dessa urina. Prestou atenção que tinha alguma coisa que brilhava muito. Fósforos indica luz. Fósforos, no latim, indica luz. E aí ele botou o nome do primeiro elemento químico de fósforo. Tá? Mas não vão acumular as coisas assim, não. Tem que ter um equipamento certo. Tá? É um equipamento que é tipo um reator, que ele vai provocar as reações químicas que já iriam ocorrer naturalmente, biologicamente, né? Então, o biodigestor é uma boa opção para quem tem fazenda, que cria gado, que você pode pegar o esterco e fazer. Pode misturar também, né? Pode misturar com os restos de animal, enfim. Pode misturar. Ele vai produzir tanto o CO2 como o metano. Tá? Olha aí, o biodigestor anaeróbico. Primeiro passo, tem os excrementos de animais e os restos de alimentos, e aí eles são misturados com água lá no alimentador do biodigestor. Certo? Dentro do biodigestor, o que acontece dentro do biodigestor? As bactérias, naturalmente, vão começar a agir. Elas vão começar a decompor o lixo e transformar ele em gás metano, também CO2, tá? O mais caro nisso tudo é o gerador, ou aquecedor, né? Dependendo do local em que a gente não quer aquecedor, Deus o livre. A gente quer um gerador, né, para produzir energia elétrica, por exemplo. Precisa. Por isso não é 100% assim, assim, pai, vou fazer lá em casa. É assim, bufo, vou fazer. Não, você precisa de um gerador. Não tem energia solar? Você pode até comprar as placas, mas o aparelhão, se você já viu algum projeto de energia solar, você vê que o aparelho, o gerador é o mais caro. Ele é muito caro, porque é ele que vai receber a energia do sol e vai converter em energia elétrica, né? Então, ele realmente tem que ser muito bom. Então, neste caso aqui, você compra esse gerador, o biodigestor com os encanamentos são tranquilos, dá para fazer, né? Agora, evitar, deixar toda uma questão, um protocolo que deve ser seguido, porque o gás metano, você sabe disso, ele é o quê? Explosivo. Então, tem que ser algo muito bem feito, tá bom? Então, as sobras, o que sobra lá, do esterco que tu misturou, Adriana, do esterco que tu misturou com o resto de comida, a lavagem, assim, né, gente, se tu não criar o porco, porque tu vai tirar a lavagem do pobre do porco, né? Enfim, pega os excrementos dele, os cocô dele, tudinho, mistura com água, o resto de comida, que é o lixo orgânico, e vai liberar muito metano e gás carbônico. E essas sobras ainda vão servir de fertilizante, é um fertilizante
topzera das galáxias. Pode ter certeza. Não, Adriana, só te perguntando se tu cria algum animal aí. Na tua casa, no teu sítio. Vocês criam, tipo, galinha, boi, porco, bode? Alguma coisa do tipo? Ou não? Ou não cria nada? Só tu mesmo, tua mãe te cria? Brincando, mulher. Não te aguento doente, não, porque eu fico arrasada, triste. Né? Olha, porque eu estava mostrando aqui de tudo um pouco, né? Então, muito bem. Porque eu estava mostrando aqui como a gente pode conseguir energia a partir dos excrementos, do cocô dos animais que a gente cria, né? Só que, claro, passa pela compra desse, meu Deus, desse cristão aqui, que é o gerador, né? Porque o biodigestor até dá para desenrolar, mas o gerador é necessário, tá? Então, é uma fonte de energia. No sítio que eu falei para vocês de um tio meu, é efetivamente meu tio, mas é de coração. Ele tem o biodigestor dele lá, o gerador dele ele usa para irrigação. A energia que ele produz do biodigestor, ele usa para ligar o sistema de irrigação. Então, todo o sistema de irrigação da fazenda é ligado diretamente no gerador que vem do biodigestor. Então, ele pega todo o cocô da vaca, do boi, tanto é que lá nem cheira tanto assim né, a fazenda, que você chega lá. Porque ele leva tudo, os meninos trabalham com ele, botam tudo no biodigestor, é bem grandão. E ele tem um sistema também de irrigação no teto da casa, que é para resfriar as telhas, né? Constantemente fica do mesmo jeito que está aguando o solo, as plantações, também está resfriando as telhas em cima. Isso com a energia da geração do biogás a partir dos excrementos de animais. E aí o resto é retirado do biodigestor, que ele usa como adubo. Então, custo baixo. O que é o caro, Érica? O gerador. O caro é o gerador. Mas o resto, se você tem uma fazenda, onde você cria, ou um pequeno sítio, onde você cria uma certa quantidade de animais, você tem que ver o custo-benefício disso. Porque é interessante. Então, a maneira também da gente poluir menos, né? E aproveitar. Gente, você pega um cocô, transforma ele em energia. Olha lá o pensamento. Em energia. E depois em adubo. Poxa. Isso é o supra-sumo né? Da sustentabilidade. Então, é massa. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Agora vamos para os exercícios. Eu vou precisar da participação de vocês. Tá bom? Eu vou precisar muito da participação de vocês. Eu vou pedir agora. Vamos lá. Meu diretor, quem é que está com a gente aqui ainda? Por favor. Quais são as cidades que estão aqui com a gente? Só Eliseu Martins e Guaribas. Então, vocês dois, Eliseu Martins e Guaribas, têm a responsabilidade de responder as questões comigo. Olha da onde é essa questão. Enem. Vocês estão na 3ª série. Bora lá, né? Enem, tá bom? Então, vejamos. Primeira questão, eu quero 4 minutinhos, meu diretor. 4 minutinhos. Em mim, Ave Maria. Quase endoidaram aí, né? Eu tive que me comunicar por sinal, como é que chama? De fumaça. Tô de volta. Eu comecei. Gente, eu mastiguei aquela questão e falando. Só doida, sozinha. Aí a Adriana me mete uma daquela, né? Eu recebo no meio dos peitos. Eita, Adriana, tá terrível. Outra questão do Enem que vocês responderam com muita facilidade.
Isso me deixa muito feliz, tá? É uma questão que você percebe que é possível você responder. Por isso que eu digo, não despreze esse conteúdo de petróleo, combustíveis fósseis, renováveis, a química verde, ambiental. Por quê? Porque simplesmente são as questões que você não pode entregar para a banca reduzir sua nota, seu TRI, tá bom? São questões que você tem, ó, que botar no bolso, respondi, pronto, acabou. Tá? Então, vocês acertaram sim que para os combustíveis fósseis, né, a transformação de energia química em energia mecânica acontece na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões do motor. Era isso que a Revolução Industrial fazia também, queimava carvão. Que a Revolução Industrial não, gente. Que as indústrias, durante a Revolução Industrial, começaram a fazer, queimar carvão para produzir vapor e ele ser convertido em energia mecânica, movimento, energia mecânica, movimento. Tá bom? E ainda hoje se faz isso. Por exemplo, na fábrica de bebidas que eu trabalhei, aqui em Teresina, a gente tem a área das caldeiras, tal qual tinha lá no Titanic, né? Só que lá queima casca de babaçu. Porque tem um poder calorífico elevadíssimo, tá? Poder calorífico, pessoal, é a quantidade de energia liberada por uma mesma massa de combustível, né? Queimado. Então, o poder calorífico da casca de babaçu é altíssimo. E fornece energia, né? Para a indústria como um todo, a indústria que vai produzir cerveja, que vai produzir refrigerante, certo? Então, certíssimos meus alunos, perfeito. Eu não sabia que o Antônio de Souza estava na aula. Nem todo malo é malo, como diz meu pai. Nem todo, ele vai dizer mal, nem todo mal é mal. Ele diz, nem todo malo é malo, minha filha. Por quê? Porque além de ter ressuscitado a Adriana do mundo dos mortos, o Felipe já estava aqui, eu vi que o Antônio Souza está presente. Não é? Coisa boa? Questão 3. Vamos para os 3 minutinhos para vocês responderem isso daí. Bora lá. Outra questão do Enem.
Pessoal, vocês estão destruidores. Cadê o Antônio de Souza, que não deu a resposta dele aqui? Olha só, as previsões de que, em poucas décadas, a produção mundial de petróleo possa vir a cair, tem gerado preocupação, dado seu caráter estratégico, né? A pessoa que usa 80% de tudo é a base de petróleo, então, obviamente, né, gera preocupação. Por essa razão, em especial o setor de transportes intensificou-se na busca por alternativas para substituir o petróleo por combustíveis renováveis. Então, nós temos um link chave aí dessa questão, que é justamente onde ele diz para substituir petróleo por combustíveis renováveis. Então, petróleo não é renovável, petróleo é fóssil, tá bom? Nesse sentido, além da utilização do álcool, vem se propondo no Brasil, porque ainda tem gente que tem na cabeça que o álcool vem do petróleo. Pelo amor de Deus. Tire isso da cabeça de vocês. Etanol é cana-de-açúcar. Nesse sentido, além da utilização do álcool, vem se propondo no Brasil, ainda que de forma experimental, a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool. Olha o que ele está dizendo. Gasolina no álcool. Isso existe? Não. Existe álcool na gasolina. Mas gasolina no álcool, não. Fake. A extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural. Ninguém ouviu falar nisso. Letra C. O desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel. Pode ser. Pode ser. A gente já tem desenvolvido bastante técnicas, né? A utilização de veículos com motores movidos a gás do carvão, mas se o carvão é fóssil. Substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural, isso nunca, jamais foi proposto, tá? Isso não foi proposto. O que a gente está fazendo aqui no Brasil é justamente desenvolver novas tecnologias, tanto para a produção de biodiesel e combustível vindo da biomassa, esse aproveitamento da biomassa. Energia solar, energia eólica, tá? As hidrelétricas, tudo isso aí pode confundir. Óleo de madeira. Mas quando ele fala óleo de madeira, né? A biomassa tem que ser material orgânico, tá, Felipe? A biomassa tem que ser material orgânico. Bora resolver junto essa daqui. Também do Enem. Olha o tanto de questão disso aí. Vocês estão vendo aí como é o babado? Rapaz, não é brincadeira, não. Olha aqui, ó, o óleo de soja. A gente tem que aprender a ler esquema, tá, gente? Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Toda hora eu estou dizendo, gente, começa o esquema desse jeito aqui. Né? Porque é importante para a gente poder aprender a ler. O óleo de soja é preparado, tá? Sofre uma reação de transesterificação na presença de um catalisador, que é uma base inorgânica forte, base de metal alcalino, ou hidróxido de sódio, ou hidróxido de potássio. Que essa aqui vai mostrar o esquema de produção do biodiesel a partir do óleo de soja, certo? A partir do óleo de soja. Então, as principais vantagens do biodiesel vem de uma fonte renovável, né? Eu posso plantar soja aí, tem plantação de soja em todo lugar. E posso também poluir menos. Que tal? Então, né? O biodiesel é uma alternativa. Aí eu uso uma base inorgânica forte, provoca uma reação de transesterificação, em que um triglicerídeo, que é um óleo ou gordura, vai reagir com um álcool, como etanol, metanol, na presença dessas bases, né? E vai formar um éster, um triéster, né? Que é o biodiesel, e a glicerina. Aí você vai separar as fases, ele fica assim, gente, ó, fica lindo. Se vocês verem no balão lá de destilação, de decantação, perdão, fica assim. O biodiesel, ele é amarelinho. É lindo. É lindo, 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 lindo acompanhar. Trabalhoso no laboratório, bem trabalhoso. Separação de fases, né? Depois dessa separação de fases, você tem a fase pesada e a fase leve, né?
E aqui a fase, apesar do momento em que ele vai desidratar o álcool, vai tirar a água que tem no álcool. Aí sofre novamente uma reação, né, do metanol e o etanol, que é provocando a reação de transesterificação. Então, vem a recuperação do álcool da glicerina. O excesso de álcool vai ser recuperado, a recuperação de álcool que vem do éster, né? A destilação da glicerina, eu vou ter um resíduo glicérico e a glicerina destilada. A maior preocupação é a gente não saber o que vai fazer com essa glicerina, esse tanto de glicerina que vai ser produzido, né? Vai ser produzido muita glicerina. E aí, depois da recuperação do álcool dos ésteres, a gente vai ter a sua purificação e aí vem o biodiesel. Então, pode parecer muito complexo, mas industrialmente já se desenvolveu métodos para ser algo mais passível, né, de se chegar lá. De acordo com o descrito, a etapa que representa efetivamente a formação das moléculas orgânicas combustíveis que compõem o biodiesel está representada na figura pelo número... Vambora, minha turma! De acordo com o descrito, eu falei passo a passo para vocês, Felipe, Adriana, Antônio. A etapa que representa efetivamente a formação das moléculas orgânicas combustíveis que compõem o biodiesel está representada na figura pelo número. Gente, é uma reação de transesterificação. Para quem não sabe, a reação de esterificação é uma reação em que um ácido graxo reage com um álcool, produzindo éster e água, certo? A transesterificação, não é, Felipe, porque eu estou só purificando, mas ele já foi produzido. Entendeste? Ele foi produzido. É isso que eu queria que você entendesse. Purificar é só tirar a sujeira. O cara já está lá. Está sujo, mas está lá. Entendeu? Na transesterificação, você pega um éster, reage com um álcool, aí você vai produzir o biodiesel e a glicerina. E o biodiesel é o quê? Também é um éster. O biodiesel também é um éster. E a glicerina é um triálcool. Sim, só está pronto para uso depois da purificação. Você tem razão. Mas olha o que ele está perguntando. A etapa que representa efetivamente as moléculas orgânicas caracterizadas como biodiesel. Onde é que a molécula orgânica do biodiesel é produzida? Onde é? Com a informação que eu botei aqui no slide, onde é, em qual fase está sendo produzido o combustível propriamente dito? Um minutinho, meu diretor, só um minuto por menino desenrolar.
Olha aí, rapaz. Tá vendo, Felipe, como saiu? Desenrolou, cara. É isso mesmo. Letra A é na reação de esterificação, onde você produz as moléculas que efetivamente caracterizam o biodiesel, certo? Efetivamente. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente estava na questão 4, né? Então, eu tenho a 5, eu tenho a 6, que é muito boa a questão 6, muito boa mesmo. Tem um gabarito dela também, mas eu quero, a explicação, tá? Eu tenho essas duas questões para vocês responderem em casa. E se tiverem dúvida, já sabe, pode conversar comigo via WhatsApp. Demoro, mas respondo. No momento eu tô sem ele, que eu acho que eu perdi lá em casa. Eu vou achar. Adriana, eu sei que tem uma mensagem tua, porque eu vi. Quando eu vi, descarregou. E aí eu perdi o negócio dentro de casa. Viu? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Valeu, Felipe. Valeu, Drica. Mesmo Dodói. Tá aí participando, colaborando. Vocês vão longe, gente. Quem fica até agora, ó, só sucesso. Obrigada, amiga Rachel. Obrigada, meu diretor, tia Ju. Que Deus nos abençoe e nos proteja.